Bom dia, seja bem-vindo ao nosso 11º dia, início da segunda fase, a fase onde nós vamos lidar com a desconstrução de bloqueios. Então, do 11º dia ao 20º dia da mentoria, nós vamos trabalhar essas questões. Eu vou aqui acompanhar aqui na minha tela. Como você sabe, nós temos aqui, certo, 3 telas e nós fazemos o acompanhamento. Os programas, a gente tem toda uma linha do programa geral, os 45 dias. Temos outra linha onde é só o dia de hoje e outra linha das fases. E paralelo a isso, a gente tem as citações, a Bíblia aberta, essas questões que nos dão apoio. Então, no 11º dia, que é hoje, nós vamos falar sobre o reconhecimento da mentira. Inclusive, estou soltando hoje mais tarde um short muito interessante sobre como a mentira ela te destrói lentamente. No 12º dia a gente vai falar sobre resignificar experiências. No 13º dia, libertação do julgamento próprio. Isso é muito importante, quebrando o ciclo da autocrítica, certo? No 14º dia nós vamos falar sobre padrões de pensamento negativos. Como que a gente identifica essa conversa interior nossa e quebramos isso, entendeu? Renovando a mente, certo? No 15º dia, o poder do perdão, a liberdade por meio do perdão, certo? No 16º dia, nós vamos falar sobre a influência do medo no sucesso. Como que nós damos desculpas, nos autossabotamos na questão do sucesso. É o impacto no medo na tomada de decisões. Então você sabe que aquilo vai te trazer um resultado, vai te dar o sucesso e este medo impacta diretamente na sua decisão. Você não consegue tomar a decisão que precisa ser tomada na hora que precisa ser tomada. No 17º dia nós vamos falar sobre a deconstrução de comportamentos tóxicos, padrões de comportamento que realmente são nocivos para você, certo? No 18º dia, desculpa, gente, é sono, dormi pouco essa noite. No 18º dia nós vamos falar sobre a questão da reprogramação mental através da palavra. No 19º, a superação pela gratidão. É fantástico essa questão do entendimento, de ser grato, de orar, de entender que quando você faz a sua parte, Deus já fez a dele, então as coisas elas acontecem, elas têm uma fluidez, certo? E no 20º dia, mais uma vez, nós vamos fazer uma reflexão, uma análise e uma consolidação dessa fase 2, certo? Então, a gente vai passar por esses tópicos aqui. Então, vamos voltar aqui, certo? Vamos. Me desculpa, a gente vai bocejar muito, mas vamos orar. Vamos pedir a graça do nosso Deus, nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos ouve e está conosco, Pai. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo seja conectado a nós, que nós possamos nos conectar direto ao trono do Deus vivo, Pai, nos dando graça, sabedoria, discernimento, revelação, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, abençoa-nos nestes 45 dias, quem pode, quem não pode, honra-nos, ó Deus, eu rogo a Ti, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós agradecemos pelo dia de hoje, pelas bênçãos e vitórias, e somos gratos a Ti, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Nós estamos terminando o ciclo de leitura desse livro, está lá na plataforma, Segredos da Mente Milenária. E nós vamos começar aqui, este aqui. Só um minuto, deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Certo, nós vamos trabalhar aqui, tem alguns livros, certo? Robert Greene, Josh Elfers, As 48 Leis do Poder. Nós não vamos trabalhar o livro todo, porque ele é grande, mas você leia. Nós vamos abordar algumas leis específicas
que estão ligadas, certo, ao que a mentoria trabalha, que é a questão da reprogramação mental para a abundância, a superação, a riqueza, certo? Então hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento da mentira. Em Romanos 12, 2 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, gente, isso é muito importante. Hoje é o 11º dia, então este número, o número 11, ele simboliza iluminação, intuição, discernimento. Biblicamente, é um número que ele pode apontar para transição e revelação, um momento de se tomar decisões importantes. Então, no contexto da nossa mentoria, o número 11, o 11º dia, é o início de um processo profundo de desconstrução, onde a luz da verdade ela vai começar a substituir as sombras das mentiras e bloqueios que nos prendem. Então, hoje, o 11º dia, é importante por isso. Então, seguindo aqui, a gente vai entender a estrutura da mentira. A gente vai aprender como reconhecer a mentira, inclusive na gente, com comportamentos automáticos que a gente não entende, mas que esses comportamentos são uma mentira interna, que não é quem nós somos, que nós fomos condicionados a isso. E a mentira que você já conhece. Então, hoje, a mentira, como qualquer distorção da verdade, ela desvia você do seu propósito original. Então, a pessoa que mente, ela tem duas versões na sua cabeça. Ela tem a verdade real e a mentira. Isso é muito difícil porque ela começa a ficar num estado de angústia, de estresse, porque ela não sabe o que pode falar, o que não pode, com quem não pode, fica aquele peso. A mentira gera isso. Ela te destrói, a mentira ela vai gerando um vazio, ela te come de dentro para fora. Então, ela é complicada. Então, quando você alinha a sua vida como uma ilusão, porque a mentira é isso, é alinhar a sua vida como uma ilusão, você enfraquece a sua identidade, certo? Você está bloqueando, assim, o fluxo de abundância e prosperidade que Deus já tinha preparado para você. Então, a mentira, ela não faz com que você perde a sua bênção, mas atrasa. Você fica desalinhado, você não tem harmonia com o Criador. Então você vai sofrer, você vai ter mais trabalho, mais dificuldade para chegar. Você entende? Então hoje, com licença. Hoje não tem meia mentira, não tem omissão. Tudo é mentira. Então a omissão ela é uma desonestidade interna. É claro que há casos e há casos. Nós não estamos generalizando. Mas se você está numa situação que você teve que omitir, que você teve que mentir, resolva. Resolva. Eu não estou falando para você contar para a pessoa, para fazer uma cariação, não. Eu estou falando para você orar, para você conversar com o seu mentor, com o seu líder espiritual, com o presbitério, com pessoas que podem te orientar. E aí você vai tomar a providência do seu ato e arcar com as consequências disso. Só que você vai estar livre, leve para fluir. Então isso é muito bom. Então a mentira ela é uma das maiores prisões emocionais e espirituais. Ela te faz viver uma vida desconectada da essência divina, do potencial pleno que você e eu carregamos. Então, quando a gente mente, nós não estamos alinhados com o nosso Criador. Nós devemos orar, pedir perdão. Pedindo perdão, tendo esse entendimento, o que a palavra de Deus vai? Ela não está aqui para te julgar, ela simplesmente diz: vai e não peques mais. Olha que bonito. Ele trouxe um ressignificado. Então, isso é importante. Então, se você mente, se você aceita mentiras, você é louco. Você é um tolo que fica andando em círculos no deserto,
sem jamais chegar a Canaã, sem jamais chegar à Terra Prometida. Então, uma definição clara de mentira, ela é o quê? Ela é a deturpação ou omissão da verdade. Ela se apresenta não apenas com palavras, mas com pequenas ações, com crenças que nos afastam de quem Deus nos criou para ser. E isso nos afasta de Deus. Nós que nos afastamos dele, mas ele está sempre conosco. Entenda bem isso aí. Então, quando você faz uma mentirinha, uma omissãozinha, isso aí é uma desonestidade interna. Você tem que rever seus valores, seus princípios, entendeu? Então, muitas vezes, a mentira ela começa quando você omite o seu verdadeiro sentimento, quando você se conforma com o que o mundo te entrega diariamente. Então, o que a gente diz? Seja grato, mas não conformado. Sempre busque o crescimento, sempre busque o melhor. Então, você tenha isso muito claro na sua mente, que Provérbios 12, 22, ele diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, é muito difícil você viver uma vida de mentiras, porque você fica com medo, hoje eu vou cair, hoje vão me pegar, não sei o quê. Então, você, tudo que vai falar, você tem que pensar 2, 3, 4 vezes. É diferente da pessoa que vai falar e analisa o contexto, a forma de falar, para fazer uma política. Então, é diferente isso aí. Então, pensa, quando você pega e omite uma verdade, seu sentimento interno gera uma conformidade. Então, você, além de não se posicionar de acordo com seus princípios e valores, você está ficando com o que o mundo diz que é correto. Isso não é legal. Então você tem que estar alinhado a Deus, ao seu propósito, aos seus valores. Então, crenças limitantes, elas têm várias origens. Então elas têm origens na educação, frases que você ouve: você não é bom o suficiente, você nunca vai ser isso, isso não é pra gente como você, como eu, dinheiro não nasce em árvore. Então assim, tem uma série de situações, certo? Então, essas crenças limitantes, elas são pensamentos que elas estão internalizados como verdades no seu subconsciente, no seu inconsciente, mas elas não refletem a realidade ou o plano de Deus. Isso é belo. Entenda, está aqui, está impregnado. Você aprendeu pela vida, com dor, com alegria, com sofrimento, mas Deus te trouxe a revelação, o despertar, o retorno. Então você alinha-se a isso. E aí você quebra essa crença. Então hoje ela vem pela educação, pela sociedade, por experiências negativas, por influências externas. Então as vozes elas ecoam na sua mente. As mentiras elas trazem um conflito entre a nossa identidade e o nosso propósito. Então fique atento. Pessoas que murmuram por seus que reclamam, sai fora, muda o ambiente, entendeu? Quem fala assim, dinheiro é a raiz de todo mal, eu não quero ser rico porque senão o povo vai me roubar, eu não quero ter dinheiro porque senão eu vou ter que repartir com todo mundo, eu vou ter que ficar responsável. Tira isso da sua cabeça. Tira esse peso. Deixa o corpo, a mente livre, fluir. Então, quando você pega e entende a neurologia da mentira, você entende como o cérebro processa a coisa. O cérebro, ele entra num estado de alerta, ele libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando você está em mentira, você tem que ficar assim, você tem que ficar atento. É complicado o que você faz, o que você não faz. Então, tem alguns estudos de Harvard que diz o seguinte, que as mentiras constantes, elas aumentam a ansiedade, elas vão prejudicar a memória e vai alterar o funcionamento das conexões neurais. Então esse estudo ele é muito sério, ele diz isso aí. Então o que você tem que entender? Que a mentira ela vai gerar culpa, vergonha, ela vai bloquear a sua clareza mental. Então, são emoções que na mente, no seu modo de agir, são muito fortes. Você tem que entender isso aqui.
Então, quando mentimos para nós mesmos ou para os outros, enfraquecemos nossa conexão com Deus e com o nosso propósito, com a nossa própria essência. Então, quando você mente, você está sendo o oposto do que Jesus falou. Olha só, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como você quer estar escrito se você mente? É claro que você não vai dar conta de parar de mentir da noite para o dia. Tem situações que elas são tão automáticas, mas eu tenho orado, eu tenho buscado. Situações como a pessoa te perguntar como vai você e você não está nada bem, falar que vai bem. É uma mentira, é uma omissão. Você tem que falar: olha, Beltrano, eu não estou muito bem, mas não quero falar agora. Vamos orar mais para frente, eu vim para o trabalho porque eu preciso. Então você tem que ter isso aí. Então essa neurologia da mente, certo, faz com que você pegue e tenha todo um sistema químico no corpo. Quando você mente constantemente, você vai ter a sua ansiedade aumentada. Aí vai ter que ler o livro do Causa Calma, né? Mas você tem que entender que essas questões, elas nos trazem muita clareza à mente. Então, emoções e mente, espiritualidade. Então, mentir, você está se contrapondo a uma decisão de Deus que é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, isso é fundamental. Isso é muito, muito importante. Então, quando você compreende isso, você começa a trabalhar a sua mente. Trabalhando a sua mente, você vai parar de mentir para você mesmo naqueles seus diálogos mentais, porque isso enfraquece a sua conexão com Deus e com a sua essência. O ser humano não foi feito para mentir. Mente, tem bons mentirosos, tem propostas, tem justificativas, mas você não está alinhado ao propósito. Então você tem que rever, você tem que rever, você tem que ter uma definição. Gente, eu estou falando, estou de olhos fechados realmente porque tá pesado, tá? Mas com a graça de Deus, nós vamos avançar porque é necessário. Então, as palavras, elas moldam a realidade. Elas geram um impacto emocional e espiritual. Então, em Provérbios 18, 21, deixa eu ler para você, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza como do seu fruto. Olha que interessante, a morte e a vida, elas estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então, nós temos que trabalhar palavras não de encorajamento, de ativação, que vão gerar a mudança, a transformação. Então, essas palavras, elas ativam o seu sistema límbico e fornecem para o cérebro novas ações positivas. Então, consegue gerar um ganho. Isso é muito importante. O cérebro, ele trabalha para sobreviver, para manter o seu corpo ok. Então ele quer guardar, estocar energia. Nós não queremos isso. Nós queremos estar livre, leve, solto, no propósito para correr. Então, quando você pega e define: não minto, não minto, você assume um compromisso, você tem uma clareza emocional e mental, você tem um fortalecimento espiritual porque você está alinhado com os propósitos. Isso te traz novas oportunidades no mundo espiritual, certo? Novas oportunidades com parceiros. As coisas têm uma melhor fluidez com você. Então pensa o que você tem que botar em dia com a sua vida. E precisando, chama a gente na plataforma, não aqui nos comentários, mas chama na plataforma que nós vamos ajudar, vamos direcionar, se precisar, vamos fazer uma sessão individualizada com você e vamos te orientar nesse sentido. Então você precisa estar alinhado, em harmonia, corpo, alma e espírito. É isso que vai mover a engrenagem para que você possa sair de onde você está, ter a revelação e fluir, e fluir. Então, nós vamos te passar alguns exercícios aqui. Anota, anota que é importante. Então, nesse momento, quero falar do identificação de crenças. Posso continuar? Vamos lá. São 3 deverezinhos. Primeiro,
Liste 3 crenças que você tem sobre si mesmo, como eu não sou capaz, eu nunca vou prosperar, não é para mim. Liste isso aí, porque você tem que identificar a origem disso e acabar com isso. E aí você analisa a origem dessa crença. Se veio da sua família, se veio do conjunto das pessoas que você trabalha. Então, você tem que analisar a origem disso. Se é da sociedade, se são de experiências negativas. Então, você tem que identificar se essa crença é uma verdade ou uma mentira que você aceitou. E fazer a reprogramação. A reprogramação é, para cada uma das crenças que você anotar, você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então, leia, abra a Bíblia e leia diariamente. Tudo posso daquele que me fortalece. Então, isso é importante. Então, o que você tem que fazer? Para e reflete. Nós trouxemos neste dia uma série de informações para que você compreenda a estudar o seu cérebro, a hackear o cérebro, a gerar uma potencialidade. Então, isso é importante. Então, quando você identifica essas crenças, você faz uma reprogramação mental e você vai, todos os dias, poder olhar no espelho e falar: eu estou fazendo a minha parte. Então, Senhor Deus, faça a sua parte. Eu estou estudando, eu estou trabalhando no meu corpo, estou fazendo a caminhada, tomando banho gelado, abandonei o açúcar. Eu estou aqui firme e forte, estou me hidratando, estou tendo uma boa noite de sono. Apesar que essa noite não foi fácil, mas nós vamos dormir, certo? Eu vou terminar com vocês aqui e não vou treinar agora. Eu vou descansar um pouco mais e depois eu vou treinar, tá certo? Mas estamos firmes. E eu fiquei de postar algumas coisas do treino, não postei, tenho que postar, certo? Me cobrem. Quem tem meu número, manda mensagem, nós estamos juntos, vamos fazer o treino acontecer. Então, na hora que você escreve isso, escreve também como que isso impactou sua vida. E você tem que decidir como você vai agir, alinhado com a verdade daqui para frente. Então, muitas coisas, você não vai procurar a gente do passado para falar que mentiu, pedir perdão, essas coisas, não. Nem gente de hoje. Você vai falar com a sua liderança espiritual, você vai orar e você vai tomar posse. Tome posse, a verdade vos libertará. João 8,32. Então declara esta verdade sobre a sua vida. Declara que as coisas vão fluir, que as coisas vão acontecer. Então, quando você usa o medo e os bloqueios emocionais a seu favor, o que acontece? Você começa a identificar. O medo está bloqueando sua coragem para enfrentar a verdade? Reflita. Como a mentira está criando barreiras emocionais e espirituais? Aplique. Use a verdade como arma para desmontar o medo e superar bloqueios. Gente, isso aqui é fantástico. Você tem que entender isso aqui. Então, essa questão do desbloqueio, ela é importantíssima. Então, João 8,32, Romanos 12,2 diz assim, ó: a verdade vos libertará. Todo mundo conhece isso aí. Então, você está hoje conhecendo a verdade para fazer uma reprogramação mental e soltar essas algemas, soltar o que te prende e ir com aquilo que é necessário. Mas lembre-se, sempre com uma indignação. Você tem a gratidão, mas você quer algo mais, algo mais, algo mais. E você está disposta a pagar o preço. Então isso é importante. Então você tem que entender. Você identifica, você reflete, você aplica. Tem que ser um ciclo. Não pode parar. Enquanto a gente estiver aqui, nós temos que ter este entendimento. Vocês me entendem? Então isso é fundamental. Agora, gente, medo tem um fator fisiológico, tem um fator, um processamento da química. Eu anotei aqui, deixa eu ver onde que está aqui, que a gente colocou aqui, certo?
Porque nós organizamos isso visando o resultado, visando que você tem uma intencionalidade, que você faz as coisas com propósito. Você entende que muitas vezes você para administrar uma ansiedade, um medo, uma angústia, mas é uma parada curta e você segue, você acompanha, você vai no fluxo. Então você precisa identificar isso aí. Gente, eu estou tentando achar aqui agora. Só um momentinho, só um momentinho, certo? Certo, tem um PDF para vocês, né? O reconhecimento da mentira. Não estou localizando aqui, mas é importante você saber que isso aqui foi pensado para uma realidade que atinge qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ela tem esse entendimento. Então, ela tem que pegar e quebrar essas crenças para começar a crescer, a ter resultados extraordinários que fogem do comum. Mas por quê? Porque ela melhorou apenas? Não, porque ela colocou na bagagem dela o Espírito Santo de Deus, porque ela colocou o seu propósito, a identidade está clara. Está clara, então existe uma fluidez. Então isso é necessário. Você precisa pegar e estar com isso. Estou pegando aqui o documento para mandar para você enquanto a gente fala. Você tem que estar com isso alinhado na sua mente. Essa conversa você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você não pode ser leviano. Você tem que entender que se você tem 40 anos, são 40 anos de erro e acerto. Você não vai resolver isso em 45 dias. Não tenha essa ingenuidade. Mas o que nós estamos te propondo é um método que, se você seguir este método, você vai dar resultado. Não tenha dúvida disso. Entende? Deixa eu pegar aqui, cadê, gente? Oh, gente, é anotação demais. Certo? É muita anotação. Não consegui achar aqui essa questão. Deixa eu dar mais uma olhada, Certo? Cadê você? Bom, eu vou colocar aqui perto, certo? E a gente vai ver qual que é a melhor forma para isso. Eu abri algumas telas aqui para a gente analisar essa questão estratégica. Nós vamos trabalhar dentro de uma visão estratégica. Então você precisa realmente assistir os vídeos, você precisa alinhar, escrever. Eu tenho pedido para você escrever. Então veja o que você tem escrito, leia, releia. Se tiver dificuldade, liga para a gente através da plataforma. Nós vamos responder a todos, nós vamos realmente dar um suporte nisso aí. Então hoje é fundamental, por quê? Porque você está trocando um ciclo, entende? Nós aqui trabalhamos essa questão das crenças limitantes, o entendimento do que é a mentira. E a mentira, ela te traz uma mensagem de que tudo está bom. Só que é uma mensagem momentânea. Saiu aquela parte do momento, pode te gerar um prejuízo, uma dor, uma situação, mas o pior, você não está alinhado ao seu propósito, ao propósito de Deus. Então, você não pode ficar nesse mar de mentiras se afogando. Não, você tem que sair dessa prisão. E você tem que sair de uma forma simples. Repita, repita, repita. Entende que tudo é um movimento. Tudo você tem que pegar e fazer um movimento. Então, estou tentando abrir aqui, certo? Porque essa questão aqui, ela é muito importante. Então, ela fala aqui que a gente, quando destrava, as coisas elas começam a ter fluidez. Entende o que é isso? Você começa a pegar e fazer as coisas de uma simplicidade, porque elas são uma coisa abençoada por Deus. Então você vai fazer com carinho, com calor, como se fosse para você, não importa
o local onde você está. Você tem condições. Você tem condições. Então toma a decisão e ousa. Solteiro, casado, noivo, pega a direção de Deus, certo? Faça isso, porque aí você vai ver as coisas caminhando, as coisas acontecendo. Então, o Pablo Marçal, ele fala uma frase que é muito boa. Ele fala assim: qualquer distorção da verdade que desvia você do seu propósito original. Mentir é alinhar sua vida a uma ilusão que enfraquece a sua identidade e bloqueia o fluxo de abundância e prosperidade que Deus preparou para você. Mudou de figura. Agora você já tem um motivo para fazer as coisas. Entende? Então, o que você tem que fazer? Desconecta da mentira. Você vai ver como você vai ficar leve, como que a partir de agora as coisas vão fluir. Lembrando, você não vai falar certas coisas rachadas, você não vai fazer escândalo, mas você vai pegar e falar: isso não me serve mais. Então, com isso, você vai parar de frequentar alguns grupos, vai iniciar outros, porque é uma formação. Esses 45 dias são puxados, é uma formação. Mas por quê? Porque a gente erra. Quanto mais você tenta, menos erros ou novos erros, que é necessário que a circunstância aconteça, porque senão você nunca vai saber, você nunca vai poder explorar, entende? Então isso aí é uma coisa que você tem que estar muito claro. Vamos pegar, certo? E ter este alinhamento espírito, alma e corpo. Vamos ter isso? Pensa nisso com carinho. Então, o nosso sistema dopaminérgico, o nosso sistema neurológico, ele está ligado, ele perde a sensibilidade quando você mente. Ele começa a distorcer as coisas, não fica com o entendimento, não fica claro. E aí vai te dando desejo de mentiras maiores, você entendeu? Ou mentiras para você conseguir o objeto que é do outro. Então isso vai te dar uma coisa que você precisa ter, que é o discernimento de Deus à luz das Escrituras. Então você tem que entender este processo. E quando você entende, você respira. O negócio vai fluir. Não tem como te segurar. Está muito claro na minha mente, está muito claro. Eu vejo que você precisa dessa ousadia. Então, se você perdeu algum desses dias passados, ouve. Indo para a mentoria, você vai ter uma reunião de diagnóstico comigo, onde nós vamos falar do seu negócio, da sua ideia. E a partir daí, quando você não tem o peso, a âncora da mentira que te prende, você tem fluidez. Hoje, nos dias de hoje, não é fácil. Mas olha, meu celular, ele fica aberto. A minha esposa tem a senha. Então, não tem essa mentira. Então, você tem uma clareza emocional, uma clareza mental, uma clareza de atitudes. E tudo isso é intencional. Então, você traz, aquele equilíbrio emocional, a sua capacidade de alinhar as coisas com a verdade é ótimo. Você vai usar isso aí, entendeu? E as coisas elas vão caminhando. Compreende isso? Então ela vai caminhando. Então, quando você entende a mentira, você começa a descartar, a tirar ela da sua vida. E sempre, não vos conformeis com este mundo. Então existem empresas, existem empresários, existem situações a serem exploradas que você não sabe. Situações que estão esperando você. Você precisa sair daí e ir ganhar o mundo, fazendo tudo dentro do seu planejado, dentro do seu objetivo. Então, você para lá e fala: opa, isso aqui está alinhado com o meu propósito? E, gente, estando você sem mentir,
Você dorme leve. Você não tem que inventar história para filho, para colega de trabalho, nada. Você assume a autorresponsabilidade para você. Isso é fundamental. Então, quando existe essa perda de sensibilidade do sistema dopaminérgico, ele vai querer mais, 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 mais. E aí você vai ficar mentindo, mentindo, mentindo. Aproveita que está no início. Corta isso. Corta isso. Você vai ser uma pessoa que agora você vai pegar e vai reconhecer a mentira dos outros e a sua mentira. É a sua mentira também. Então você vai começar a trabalhar isso. E aí nós vamos entender coisas que nós recebemos na educação, nas experiências negativas que tivemos em algumas instituições. Então, gente, é fundamental que você compreenda este processo, entendeu? Então, você estando com o seu sistema dopaminérgico desestabilizado, você está suscetível a querer fazer maiores coisas erradas, maiores mentiras para estar nessa zoninha de conforto. E eu volto a te perguntar, até quando? Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai ficar com medo de gastar com uma mentoria, gastar com um livro? Não, compre livros toda semana e os leia. Não deixe só de enfeite. Você tem um Android, um iOS, arruma um tripé, arruma alguma coisa. Começa a fazer coisas fora do quadrado. Grava vídeos, grava o seu conhecimento. Ah, ninguém vai querer. Relaxa, deixa o mercado dizer. Não vai ser do dia para a noite, mas você vai começar a entender situações e este entendimento, você aumenta o seu valor de mercado, você aumenta o seu passo, bem assim dizer. Então você pode se dar ao luxo de desmontar a sua base e seguir em frente. Ninguém falou que vai ser fácil, mas não vai ser impossível. E a hora que você tiver mais condições, mais equilíbrio, você traz a pessoa para junto de você. Eu estou falando para o cônjuge, né? Eu sei que aqui nós temos filhos, filhas, pessoas que não se conhecem, colegas de trabalho, mas o principal é o quê? É este entendimento, para que você, sabendo que não mente, você está alinhado com o seu propósito. Você tem fluidez. Então, quando você para e você começa a intencionalidade, a compreender, a mapear seus passos focado no seu objetivo, você puxou a autorresponsabilidade para você. Você puxou a coisa para você. E é isso que você tem que fazer. Você não pode pegar e achar que tudo vai se resolver. Claro que muitas coisas nós temos que orar e confiar no tempo e no agir de Deus, mas a grande maioria é a gente que tem que levantar a bunda da cadeira e ir fazer isso com entendimento, certo? A gente tem que pensar nisso. Então não é só você pegar, certo, e identificar uma mentira, não é só você pegar, chegar e falar, olha, vai ser assim, vai ser assado. Não, você vai comprovar pelas suas ações práticas e procurar reuniões, lugares, sair do ambiente, saia, logo você está mudando, entendeu? Então saia do contato de pessoas que não agregam valor, pessoas que só trazem peso para você. Pensa nisso. Quantos eus você está carregando aqui nas costas? Quantos? Então você tem que repensar tudo isso e jogar fora e falar, não, agora é comigo, agora eu sou mais eu. Então você tem que começar com este entendimento, com a intencionalidade, reprogramar sua mente, reprogramar sua mente, reprogramar sua mente. E a reprogramação quer dizer que você vai ter novas atitudes, que você vai cuidar do seu corpo, vai se hidratar, vai ter uma boa noite de sono, vai se exercitar. Então você está trabalhando isso e você vai dividir isso fracionado.
E outra, acordou cedo, me desculpe, acordou tarde, não importa, você vai ter uma estrutura para isso. E você não vai se preocupar, porque hoje a grande preocupação do mentiroso é que sempre que alguém chega perto dele, ao invés dele resolver a situação, ele inventa outra mentira maior. Agora é o quê? É uma empresa que está passando por uma dificuldade. Quem somos nós para julgar ou para dizer alguma coisa? Eu quero trabalhar. Eu imagino que você também queira trabalhar. Então, cada caso é um caso. Eu posso trabalhar de uma forma, você de outra, e a gente pode obter o mesmo resultado. E a gente pode trabalhar igual e não ter o resultado nenhum. Então, fica atento a isso. Então, lendo aqui o que nós acabamos de falar, certo? Segundo alguns estudos, a mentira ela vai afetar diretamente o sistema dopaminérgico do cérebro, que está relacionado ao prazer, a recompensa e a motivação. Quando você mente, inicialmente, certo? Cria-se um resultado favorável. É aquela coisa que você faz com antecedência, dentro de um planejamento. Então, você tem que entender isso aí. A recompensa superficial, temporária, você tem ali como se fosse uma medalha. Você já fez, mas agora o que você está fazendo no seu dia a dia? Você já fez, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. E você veio falando, batendo nessa tecla, perguntando o que você está fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? Você não tem mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder. Então, com este entendimento, você vai pegar e vai acabar com a mentira na sua vida. Agora, calma. Sem loucura, sem estresse, sem sair contando as coisas, não. Ora a Deus, pega uma direção de Deus. Depois, leva alguém da sua crença, um padre, um pastor, alguém, para que unja o local onde você está trabalhando, para que lá seja um local de bênção, um local de prosperidade. Então, tudo que você puder para ganhar tempo, faça. Converse com a gente, converse com as pessoas. Entenda bem, você, quando acorda cedo, quando se hidrata, quando tem uma boa noite de sono, quando come, quando você faz tudo isso aí, você começa a receber de Deus, do universo. Você começa a ter entrega. Você pode pegar e fazer planejamentos. Agora é difícil, uma das coisas que a gente sempre questiona é que quem não é do funcionalismo público, certo? Não tem a garantia daquele dinheiro todo mês, daquela situação. Mas você tem uma possibilidade, você pode ganhar, você pode, com o ganho, trabalhar uma linha de ação, trabalhar nessa linha de ação, adequa ela à realidade do momento que você está passando, fez essa adequação, vai e resolva as coisas. As coisas podem ser resolvidas de forma rápida, mas muitas vezes você começa a omitir, a rodar a verdade, não fala essa verdade. Outros podem tomar para si e aplicar algo que era seu, que você tinha que pegar e organizar na mente, organizar no processo. Então, atente-se, fica atento. E outra, identifica. Por quê? Porque esse alinhamento com o seu propósito, com a sua identidade, vai fazer com que você não caia em fria, vai fazer com que você ouça a voz do seu Espírito Santo. E a partir daí existe uma fluidez. É claro que você vai ter resistências. Isso faz parte do processo. Agora cabe a você ver como você vai sair disso. A
acabar com esse ciclo de dependência emocional, entendeu? Isso aí vai te levar a muitas mentiras. Então, sai fora disso. Tenha o entendimento, tenha a postura. Então, gente, seguindo aqui nossa anotação, certo? Que você já definiu, são um período para que eu possa organizar e ficar leve. É claro que você vai ter que cortar algumas pessoas ambientes. Faz parte do processo. Então, você, com o joelho dobrado, falou com seu cônjuge, com seu marido, pegaram uma direção conjunta, orem e apresente a Deus. E Deus vai fazer as coisas acontecer. Porque você está fazendo a sua parte, você está indo. Você está obedecendo ao chamado. Então, fazendo isso, tudo vai fluir. Entende? Eu disse tudo. Tudo. Então, você precisa pegar e descobrir a origem dessas crenças limitantes, acabar com essas mentiras, com essas omissões. Esse diálogo na sua mente, ele tem que ser muito tranquilo, muito transparente, muito fluido. E lembra, você está num período de transformação. Nem tudo vai ser um mar de rosas, mas foi-se criado um processo, foi-se validado esse processo. Então a gente está agora trabalhando num processo onde vocês vão ter o acesso e você vai dentro da plataforma poder, cada tema específico, baixar os PDFs com toda a documentação, com tudo, quando se houver uma conclusão da mentoria. E a partir daí é continuar os cargos, é continuar nas reuniões, é continuar no lazer, no hobby. E fazendo isso, sempre atento. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui me adianta? Isso aqui não me adianta? Eu vou parar? Eu vou seguir? Pensa nisso, porque você tem que reprogramar a sua mente. Então você tem que falar aqueles mantras: eu sou capaz, tudo posso naquele que me fortalece. E não ficar parado. Agenda coisas, agenda compromissos, gera algo que as pessoas tenham desejo, tenham interesse de estar com você. Então fica muito atento, fica muito ligado e não minta, não omita, certo? Tenha este entendimento muitíssimo claro. Fazendo isso aí, gente, você vai ter alguns exercícios de desconstrução de crenças limitantes. Então, a gente fala aqui, eu vou repetir, liste 3 crenças que você tem sobre si mesmo. Crenças como: eu não sou capaz, eu nunca vou prosperar, por que eu sou assim, por que isso acontece comigo? 2, analise a origem dessas crenças. Então, você já sabe que muitas vezes tem situações que é bagunçada. Então, quando você compra um imóvel de um leilão, a documentação não vai ser redondinha. Pode ter processo, pode ter uma série de situações. Então, isso aí é conduzido pelo banco. Você tem que ficar claro, entende? Então, você tem que trocar essa crença e falar: não, eu sou próspero. Entende? Eu sou próspero. E assim nós vamos, dia após dia, juntos, apresentando uma forma que a gente aplicou do primeiro dia ao dia 45º e fez-se uma ruptura. Então, quem será que vai ousar a parar de mentir? E eu estou falando as mentirinhas, aquela que você conta para o cônjuge, aquela que você conta para o filho. Pensa aonde está a sua omissão, entendeu? E acaba com isso. Nossa, gente, é tão bom essa fluidez, essa liberdade. Seu parceiro tem sua senha, você tem as dele.
Então é uma coisa que é tranquila, existe uma conexão, existe um entendimento. Isso é claro para você? Então, o que a palavra de Deus diz? A verdade vos libertará. João 8,32. Amém. Amém. Eu creio nessa palavra. Eu profetizo sobre a vida de todos que estão ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Gente, fica atento a isso, né? A mentira, ela vem embalada de uma caixa boa. Ela vem embalado com situações que o seu sistema químico do cérebro não vai conseguir resistir. Então você tem que pegar e construir coisas. Para quê? Para que haja evolução. Você não vai ficar estagnado. Você está satisfeitíssimo. Só que você vai acordar, você vai sair, porque hoje é mais um dia. Hoje não é quarta, não importa, todos os dias são iguais para aqueles que têm um propósito claro em sua mente, para aqueles que andam alinhados a este propósito. Então, existe fluidez. A pessoa chegou, certo? Não é o que você quer, agradece, guarda o contato, passa para frente. Mas ande, procure as pessoas, procure essa ambientação nova. Por quê? Porque você precisa fazer algumas conexões para que você tenha alguns resultados. Não tem como. Você tem que estar em ambientes que as pessoas pensem como você. Você tem que estar em ambientes que a pessoa vai orar, que a pessoa vai ter um discernimento para falar com o cônjuge, que a pessoa vai pegar e ter uma clareza. Então você começa a reprogramar isso. E aí a pessoa começa, uai, mas eu já tinha visto isso aqui em tal aula. Vai ver novamente. Por quê? Trouxemos o despertar, estamos trazendo toda essa parte de estruturação, essa parte, certo, que foi na fase 1. Então, daí a necessidade de você ver os outros vídeos, que são as outras aulas da sequência. Anota, às vezes não dá para você anotar aqui, mas anota e questiona depois. Ou eu posso pegar e pensar em outras formas, ok? Então, gente, João 8,32, que eu estou lendo muito ele, diz o seguinte: a verdade vos libertará. Então, põe a mão na mente. Eu já te dei a escritura, ora a Deus, fala, Senhor Deus, dai-me condições de acertar, dai-me condições de resolver, dai-me condições de fluir. Fluir. Nesses dias nós temos que nos agarrar a Deus, ao propósito, à firmeza. Isso tem que ser muito claro para você. Você não pode simplesmente ficar inerte no meio do caminho, ficar parado. Não, você tem que prosperar, você tem que fluir. Isso é fundamental. Entende? Então, gente, eu quero que você se hidrate. Eu quero que você esteja atento aí ao material que está na plataforma. Nós temos lá um caderno de exercício. Nós temos para cada aula a representação do dia e o que foi feito. E tendo isso aí, você vai fazer o processo. Identificar, refletir, aplicar. Identificar, refletir e aplicar. E quando a gente fala para você refletir, é porque quando você para, mesmo que você está no meio de transporte, mas você para a sua mente, você desacelera e coloca a sua mente em movimento, em força a algo, você vai ver que não vai fluir como você quer, mas está fluindo. Quando você alinha tudo, indo em paralelo para uma situação como essa, aí sim, aí as coisas clareou. Então você tem que pensar nisso aí, porque, gente, a mentira é um peso, é um fardo muito grande e você tem que ficar livre disso, em nome do Senhor Jesus. Então,
faça essas coisas gradativamente. Tenha esse entendimento e isso muito claro no seu coração, certo? Por quê? Porque na reconstrução você vai pegar e vai ver que foi necessário abandonar algumas pessoas, foi necessário abrir mão de algumas situações, mas tudo para reinvestir em você. Isso tudo para que você tenha isso claro. Então, quando existe a mentira, você fica toda hora com dúvida, com dúvida, com dúvida. Quando não tem a mentira, quando você é uma pessoa que é identificada pelo seu caráter, pela sua postura ante ao que te acontece, isso muda o jogo. Muda-se o jogo. Então você precisa de respirar. Respira, respira. E vamos pegar e reprogramar nossa mente. E dia a dia nós avançarmos. Por quê? Você não sabe quem é esse um. Será que ele é um Silvio Santos? Será que ele é uma pessoa que a simplicidade trouxe até onde trouxe? Então, sejamos espertos. Então, que a gente ore com discernimento, que a gente possa estar em harmonia com o divino, em harmonia com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor Deus, continuar firmes no propósito. Por quê? Porque a honra, a glória e o domínio são de Deus. Então você tem que ter um coração quebrantado. Não é que você vai ser ingrato, não. Mas você vai fazer com que as coisas sejam leves para você. Você vai fazer com que o que você está ouvindo aqui e a aplicabilidade disso é tranquilo. Então, esse processo, este dia de hoje, ele é fundamental. A gente está começando a fase 2, como eu disse. Então, nós vamos quebrar aí crenças limitantes, padrões, entendeu? Vamos trabalhar uma questão de programação para o desenvolvimento pessoal, profissional, emocional e orgânico. Quando você pega e tem esse entendimento, muda. Não tem como. As coisas vão fluir. Então, gente, nós já estamos encerrando. Não esqueça, as 48 leis do poder. A gente vai estudar algumas leis, mas se você quiser sugira na plataforma, tá? A gente está lá aguardando você lá conosco. Cumpra todos os exercícios. Não deixe de cumprir. A liberação das aulas ela é feita de acordo com uma programação sua. Então você tem que pegar e fazer tudo isso aí. Amém? Gente, foi bom. Eu quero que vocês não se esqueçam das atividades, não se esqueçam da gente. A gente vai falando durante o dia, certo? E as coisas vão fluir. Por quê? Porque este é o caminho natural das coisas. Fluidez. Respira. Respirou de novo. Tenha ciência das coisas, tenha conhecimento, para que haja um mover, para que haja a confirmação da palavra viva em você. Amém? Pensa nisso. Pensa em como você pode trabalhar. E desde o início dessa nova fase sua, você vai fazer da forma que precisa ser feito. Não por condição, tá? Isso não. Você vai pegar
e fazer porque você decidiu, porque isso está muito claro para você. Amém? Gente, que Deus nos abençoe. Tenha um dia próspero, tenha um dia de vitória, abençoado na presença do Senhor. E sempre que puder, ora em espírito e agradece. Agradece. Seja uma pessoa elevada. Seja uma pessoa com fluidez. E tudo lhe irá bem. Querido, minha querida, que Deus nos abençoe. Forte abraço e uma boa quarta-feira. Fui.